Olá, boa noite. Bombeiros vão retomar neste sábado buscas por casal levado por enxurrada em São Paulo. Conselho Deliberativo determina afastamento de Júlio Casares da presidência do São Paulo Futebol Clube. Após encontro com Lula, presidente da Comissão Europeia diz que negocia exploração de terras raras no Brasil. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. Os bombeiros interromperam as buscas por um casal que foi arrastado pela enxurrada durante a chuva que caiu em São Paulo agora à noite. O temporal causou transtornos na capital e em cidades da região metropolitana. O morador registrou o momento em que o carro é arrastado pela correnteza. No veículo estavam Marcos da Mata e Maria Deusete. O casal já estava quase chegando em casa, faltavam menos de 2 quilômetros. Mas aqui nesse trecho, os dois foram surpreendidos pelo alagamento e precisaram parar. Antes do carro ser arrastado para dentro do córrego, eles fizeram contato com a família por 2 vezes e falaram da preocupação. Meu pai me ligou, falou: filho, o carro tá boiando. E aí eu falei para ele: meu, sai do carro, tenta sair do carro. E aí ele falou: tá, vou tentar. E nisso eu tava vendo na internet, vi um vídeo. E aí eu vi o vídeo, um HB20 branco, com minha mãe com a porta, uma camisa laranja. E logo eu vi que era meu pai e minha mãe e desci aqui, cara. E aí os bombeiros falaram que infelizmente o carro entrou na galeria. Até agora, nem o casal, nem o veículo foram encontrados. As buscas foram interrompidas agora há pouco e serão retomadas na manhã deste sábado. Este homem, que estava em outro veículo no meio da enxurrada, conseguiu escapar pela janela do carro. Eu estava me lamentando pelo bem material, mas depois que eu vi que pessoas perderam a vida, eu comecei a me dar conta de que eu estou vivo, é um privilégio de Deus. O temporal atingiu toda a região metropolitana de São Paulo. Em alguns pontos, choveu um acumulado de 92 milímetros. Córregos transbordaram, árvores caíram e ruas ficaram alagadas. E nessas tempestades costuma ter também queda de energia. E aí a Advocacia Geral da União anunciou a criação de um grupo de trabalho para elaborar um relatório sobre as falhas da distribuidora de energia Enel em São Paulo. O grupo vai reunir informações detalhadas sobre os apagões na região metropolitana de São Paulo. Também sobre o que a Enel fez para corrigir o problema, em quanto tempo e quais ações jurídicas foram adotadas contra a empresa em cada episódio. A concessionária, que já foi multada em quase 400 milhões de reais, atende a 8 milhões e 500 mil consumidores. Em dezembro, depois de um vendaval, quase 4 milhões e 500 mil clientes ficaram sem luz por ao menos 5 dias. No início da semana, o presidente Lula determinou que a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Ministério de Minas e Energia e a AGU adotem medidas para garantir melhorias no serviço. O governo também quer explicações da Enel, que tem contrato em São Paulo válido até 2028. O grupo de trabalho da AGU terá que entregar um relatório ao advogado-geral da União, Jorge Messias, em até 30 dias. A ideia do grupo de trabalho é retomar ao primeiro apagão de 2023, apurar todos os fatos e, se eventualmente se concluir que isso, sim, a gente vai pleitear a indenização em favor dos consumidores paulistas. Em dezembro, o governo do estado, a Prefeitura de São Paulo e o governo federal anunciaram um acordo para pedir a antecipação do fim do contrato com a concessionária. O processo está em análise na ANEEL. Em nota, a Enel informou que tem cumprido as obrigações contratuais e regulatórias, além do plano de recuperação apresentado à ANEEL com avanços comprovados ao longo de 2025. A distribuidora diz que entre as medidas adotadas estão a contratação de mais eletricistas, o aumento da frota de geradores e a ampliação dos canais de atendimento. A concessionária que administra a Regis Bittencourt, que é a principal rodovia de ligação do sul do país, ainda não tem previsão para a liberação total da via depois do deslizamento de terra que cobriu as pistas de lama. Só com uma faixa que está liberada e a fila de veículos passou de 30 quilômetros no sentido da capital.
Logo pela manhã, a Regis Bittencourt parecia um longo estacionamento de veículos. Carros e caminhões ficaram parados por cerca de 40 quilômetros. Motoristas ficaram presos desde ontem à noite depois de um alagamento. Marcos veio de Curitiba. Ele estava com um caminhão carregado com cebola, batata e madeira. Sem saber quanto tempo ficaria parado, teve receio de perder a carga. Saí do Paraná ontem, era de manhã, peguei a fila 10 da noite e estou até agora aqui. Vendedor ligando atrás, gente cobrando. Tem o que fazer, né? Além do desgaste de ficar parado por horas no congestionamento, muitos motoristas temiam assaltos. Ficar parado na rodovia a noite toda, né? Corre risco de ser assaltado, sem segurança nenhuma, né? De acordo com a Prefeitura de Itapecerica da Serra, a lama veio de um terreno particular, onde será aberto um estacionamento. A Prefeitura não informou se os responsáveis pela obra vão ser responsabilizados. De acordo com a concessionária da rodovia, 15 máquinas trabalharam no local. Após a limpeza das pistas, a rodovia foi parcialmente liberada, pouco antes do meio-dia. Essa terra encharcada faz com que a escavadeira tenha que trabalhar mais lentamente. Enquanto isso, caminhões, carros e motos seguem no sentido da capital paulista por apenas uma faixa. Donizete ajudaria a descarregar um caminhão em Guarulhos. O serviço deveria ter sido feito antes das 4 da manhã, mas por causa do congestionamento, o veículo só pôde sair da base horas depois, quando o trânsito foi liberado. Como estava tudo parado, nós voltamos para casa. Já é a segunda logística que já travou hoje, não foi? Nós vamos fazer essa aqui hoje para adiantar. No fim da tarde, a rodovia teve que ser interditada novamente por causa do temporal. Um longo congestionamento voltou a se formar. A advogada Janaína Reis Miron, irmã do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, foi solta nesta sexta-feira depois de passar por audiência de custódia. Janaína foi identificada graças ao sistema de câmeras inteligentes da prefeitura da capital paulista, o Smart Sampa. Ela tinha 2 mandados de prisão em aberto por desacato, lesão corporal e embriaguez ao volante. Janaína foi liberada, mas vai ter que cumprir medidas restritivas, como só sair para o trabalho depois de 6 da manhã e voltar para casa até às 10 horas da noite. A defesa de Jair Bolsonaro quer fazer adaptações na cela ocupada por ele na Papudinha, em Brasília. A gente vai para lá agora com a Vanessa Lima, que fala ao vivo com a gente. Que adaptações são essas, Vanessa? Boa noite. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. O pedido é para que sejam instaladas barras de apoio no quarto e grades de proteção ao redor da cama para reduzir o risco de quedas. Os advogados do ex-presidente também apresentaram uma lista com questionamentos técnicos para orientar a perícia médica realizada em Bolsonaro nesta sexta-feira. Segundo a defesa, o ex-presidente sofre com muitos problemas de saúde e, no caso, ele corre o risco, segundo os advogados, risco de morte súbita, devido a diferentes condições clínicas e ao ambiente prisional. O resultado deve sair em até 10 dias. O laudo vai ser encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, que vai definir se Bolsonaro vai precisar ser transferido para um hospital penitenciário ou até mesmo para a prisão domiciliar. Na Papudinha, Bolsonaro continua recebendo alimentação especial. Nesta sexta-feira, o ex-presidente recebeu as visitas da mulher Michele e do filho Flávio Bolsonaro. Giovana. Obrigada pelos detalhes, Vanessa. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 60 dias as investigações da Polícia Federal sobre o Banco Master. O inquérito apura suspeitas de fraudes financeiras que podem ter movimentado até 12 bilhões de reais. O ministro também diminuiu para 2 dias o prazo para que a PF interrogue os investigados. E o ministro Flávio Dino, também do STF, determinou que o governo federal acelere as auditorias sobre emendas parlamentares destinadas à saúde. Dino rejeitou o cronograma que previa a conclusão das fiscalizações apenas em 2027 e fixou o prazo de 10 dias para a entrega de um novo calendário. O ministro também cobrou da Casa Civil medidas para ampliar a transferência na destinação de emendas.
E tem mais notícia de Brasília. O presidente Lula disse que o acordo do Mercosul com a União Europeia só saiu depois de mais de 25 anos de sofrimento. O presidente se reuniu com a presidente da Comissão Europeia no Rio de Janeiro. Ursula von der Leyen disse que a União Europeia negocia com o Brasil um acordo sobre terras raras. O encontro foi no Palácio do Itamaraty, no centro do Rio. Lula recebeu a presidente da Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen. A reunião antecede a assinatura do acordo que cria uma zona de livre comércio entre 27 países da Europa e Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O tratado será assinado amanhã no Paraguai sem a participação do presidente Lula. O Brasil vai ser representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Foram mais de 25 anos de sofrimento e tentativa de um acordo. Amanhã, em Assunção, a União Europeia e o Mercosul farão história ao criar uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, reunindo cerca de 720 milhões de pessoas e um produto interno bruto de 22 trilhões de dólares. No encontro, Ursula von der Leyen destacou que Brasil e Europa agora caminham para um acordo político importante em minerais raros, que são a chave para as transições energética e digital. E o governo brasileiro divulgou nesta sexta-feira números sobre o acordo de parceria Mercosul-União Europeia e como ele pode impactar a economia do país. O Brasil tem na União Europeia o segundo maior parceiro comercial. Em 2025, a soma das exportações e importações de bens chegou a cerca de 100 bilhões de dólares. O acordo prevê a entrada de diversos produtos brasileiros no mercado europeu, com redução ou isenção de taxas, como carnes, açúcar, etanol, arroz, frutas e cachaça. Também abre espaço para veículos eletrificados e novas tecnologias da indústria. Segundo estimativas do governo, até 2044, esse acordo deve gerar aumento de 0,34% no PIB brasileiro, o que equivale a 37 bilhões de reais, além de também a expansão de mais de 2% nas exportações e importações totais. O Ministério da Educação divulgou os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio. A partir de segunda-feira, os estudantes já podem usar a nota do Enem para inscrição no SISU, o programa que dá acesso a universidades públicas em todo o país. A Andresa se destacou no Enem, especialmente na redação. Teve 960 pontos. A nota aumenta as chances de conquistar a tão desejada vaga no curso de engenharia numa universidade pública. A gente evita criar um pouco de expectativa por conta da imprevisibilidade que pode ser da nota. Mas eu me surpreendi bastante, fiquei bem contente com o meu resultado. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no país. O exame também é aceito em algumas universidades do exterior. O SISU, Sistema de Seleção Unificada, oferece 274 mil vagas, distribuídas em 7.300 cursos em 136 instituições públicas. As inscrições começam na próxima segunda-feira e vão até o dia 23 de janeiro. Este ano tem uma novidade para quem vai tentar uma vaga pelo SISU. A partir de agora, o sistema passa a considerar automaticamente a melhor nota do candidato entre as 3 últimas provas do Enem, 2023, 2024 e 2025, o que pode aumentar as chances de aprovação. Mas o candidato não precisa ficar preocupado, porque a própria plataforma escolhe o melhor desempenho que ele teve para poder concorrer. O coordenador do cursinho explica como os estudantes podem otimizar as chances. Se ele estiver próximo da nota de corte e ele sabe, pelos anos anteriores, que aquela lista daquela universidade, daquele curso roda bastante, então vale a pena ele esperar, porque é provável que a lista ela possa rodar e ele consiga entrar. Também é possível concorrer a bolsas em instituições privadas pelo ProUni, com inscrições entre os dias 26 e 29 deste mês. O cronograma do financiamento estudantil, FIES, ainda não foi divulgado. Andresa já faz planos para um futuro que está logo ali. Eu tinha o sonho de entrar numa universidade pública, que eu consiga ajudar minha família
e viver confortável do jeito que eu espero. O consumo de energia no Brasil caiu em 2025, principalmente no sudeste do país. O estado do Pará, na região norte, é uma exceção. Na barbearia do Brendo, os 2 aparelhos de ar-condicionado ficam ligados quase o dia todo. A última conta de energia ficou acima de R$1.000. A gente teve que fazer um corte de alguns serviços, evitar usar secador, evitar usar constantemente o ar-condicionado. Então, tudo isso afeta o dia a dia na barbearia. Em quase 10 anos, foi a primeira vez que a conta de luz veio tão alta. O dono da barbearia precisou aumentar os preços dos serviços para manter o quadro de funcionários. O corte de cabelo, por exemplo, subiu de R$20 para R$35. Especialistas orientam a dar preferência a equipamentos com selo de eficiência energética. Aquela etiqueta branca ao lado dos equipamentos, onde quanto menor aquela numeração indica que mais eficiente é o equipamento e que o consumo será menor, garantindo economia ao final do mês. O Pará foi um dos 3 estados brasileiros a irem na contramão do cenário nacional, que em média apresentou queda no consumo de energia no ano passado. No topo da lista estão Acre e Maranhão. É o que aponta uma pesquisa da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. O desenvolvimento da atividade econômica, do comércio, serviços e também indústria, que fez com que o consumo dessas regiões ficasse maior do que em 2024. Entre os estados com maior queda no consumo de energia estão Espírito Santo e Rio de Janeiro. Agora eu chamo a sua atenção para essa notícia aqui. O sarampo voltou a preocupar as autoridades de saúde. No ano passado, foram 38 casos confirmados, todos contraídos fora do Brasil. Lian completou 1 ano em novembro. A avó trouxe o netinho ao posto de saúde para atualizar as vacinas, principalmente por causa da creche. Como tem muita criança, a imunidade tem que estar boa e tem que estar vacinada, né? Para não pegar vírus. Ele recebeu a vacina contra o sarampo. O Brasil recuperou o status de país livre da doença em 2024, após 5 anos com alta no número de casos. No ano passado, os 38 casos confirmados foram contraídos fora do país. O receio das autoridades é com os surtos em outros países das Américas, como o Canadá. Entre os sintomas da doença estão febre alta, tosse seca, coriza e manchas vermelhas no corpo. É um dos vírus mais transmissíveis que a gente conhece. E a transmissão já ocorre antes da pessoa ter sintomas. É a única ferramenta para controle do sarampo é a vacinação. A vacinação contra o sarampo está presente no calendário de imunização desde o 1º ano de vida. A primeira dose deve ser aplicada aos 12 meses e a segunda aos 15. Os adultos também precisam ficar atentos. Pessoas de 5 a 29 anos devem tomar 2 doses e dos 30 aos 59, apenas uma. Em São Paulo, a campanha foi intensificada para aumentar a cobertura vacinal. Locais de grande circulação, como terminais rodoviários e estações de trem e de metrô, têm pontos de imunização. Teve até fila para se vacinar. A Larissa aproveitou para se imunizar contra o sarampo e a febre amarela. Eu estava falando com a minha mãe essa semana que eu precisava ir no posto para tomar e tal, e aqui a gente já passou e já tomou rapidinho. O Cauê sabe que é importante manter a carteira de vacinação atualizada, mesmo com a correria do dia a dia. Em cada braço, aí vai ficar meio dolorido pro ensaio mais tarde com a minha banda. A Casa Branca anunciou a criação de um Conselho de Paz Internacional para encerrar a guerra entre Israel e os terroristas do Hamas. O conselho terá entre os membros o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e o ex-primeiro-ministro britânico, Tony Blair. O grupo vai ser responsável por acompanhar e supervisionar a execução do plano de paz para a faixa de Gaza. E o presidente Donald Trump ameaçou retaliar com tarifas comerciais os aliados europeus que não apoiarem os planos dos Estados Unidos sobre a Groenlândia. Trump afirmou hoje que pode impor novos impostos a produtos de países que se oponham à vontade americana de controlar a ilha no Ártico, mas não divulgou detalhes sobre quais setores seriam atingidos. Em evento na Casa Branca, o republicano reafirmou que o controle da região é uma questão de segurança nacional para os Estados Unidos.
principalmente por causa da presença cada vez mais frequente de navios chineses e russos no Polo Norte. A Dinamarca negou a existência dessas embarcações na região. Hoje, uma comissão de republicanos e democratas desembarcou em Copenhague. Os congressistas americanos se reuniram com os líderes da Dinamarca e da Groenlândia numa tentativa de amenizar a tensão sobre o território. As declarações de Trump preocupam aliados europeus e reativam debates a respeito de soberania e direito internacional. Nos últimos dias, países vizinhos reforçaram a presença militar na região. A Groenlândia é considerada estratégica, não apenas pela localização, mas também pela riqueza em recursos naturais. A ilha é um território autônomo integrado ao Reino da Dinamarca, país que faz parte da aliança militar formada após a Segunda Guerra Mundial e que une europeus e americanos. A pressão sobre os dinamarqueses põe em risco um acordo entre aliados que já dura mais de 75 anos. Em Portugal, um brasileiro denuncia excessos da polícia durante uma abordagem. O carioca Felipe não segura as lágrimas ao contar pelo que passou na cidade de Coimbra. Ele reproduz o que teria ouvido de um guarda ao ser abordado na rua. Se fosse no Brasil, já tinha tomado 2 chapadas. Era o que tu merecia. Era tomar 2 chapadas para voltar para a favela do Brasil. Felipe, que trabalha como motorista de aplicativo, foi detido pela Guarda Nacional enquanto gravava um vídeo na rua para o portal de notícias que ele tem. O brasileiro conta que teve o celular apreendido, foi algemado, detido por 1 hora sem motivo e acredita ter sido vítima de xenofobia e discriminação racial. Porque eu sou brasileiro, porque eu não sou branco, porque pelas expressões deles, quando ele diz favela do Brasil e o outro se balança, eu ainda não tinha percebido o que significava aquilo. Isso é uma expressão de chamar de macaco. Em resposta, a Guarda Nacional acusa Felipe de resistência e coação, mas não comentou a denúncia de preconceito. Um relatório da Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância alertou para o aumento de crimes de ódio aqui em Portugal. Segundo o estudo, ao longo de 5 anos, o número de casos quintuplicou no país. As ocorrências passaram de 63 em 2019 para 347 em 2024. Esses foram os últimos números divulgados pela polícia portuguesa. Como nem todas as vítimas prestam queixa, o número pode ser ainda maior. Na Rússia, milhões de pessoas sofrem os impactos da pior nevasca em décadas. De acordo com o Centro Nacional de Meteorologia, Moscou teve o maior volume de neve dos últimos 56 anos. Equipes de emergência atuaram para liberar vias cobertas por metros de gelo e neve. Na região do Cáucaso, foi realizada uma avalanche controlada em uma área montanhosa para reduzir o risco de deslizamentos. Com o avanço do mau tempo, empresas optaram pelo trabalho remoto e escolas suspenderam as aulas em diversas cidades. De volta ao Brasil, Júlio Casares foi afastado da presidência do São Paulo. A Karen Meneguin acompanhou a votação agora à noite e atualiza a situação para a gente. Boa noite, Karen. Boa noite, Giovana. O Conselho Deliberativo do São Paulo votou pelo impeachment do presidente Júlio Casares. Com 188 conselheiros favoráveis, 45 contrários e 2 votos em branco, Júlio Casares foi afastado da presidência. Basta uma maioria simples na votação dos sócios daqui 30 dias para que ele sofra o impeachment definitivo. O afastamento acontece em meio a uma investigação da Polícia Civil. Movimentações suspeitas na conta pessoal de Casares levantaram a suspeita. Já o clube é investigado por suposto desvio de dinheiro de venda de atletas e esquema ilegal de venda de ingressos de camarotes. Casares e o clube negam as acusações. Quem assume até o fim de 2026 é o vice-presidente Harry Macis Jr. Giovana.
Obrigada, Karen. E este foi o Jornal da Record. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite para você, ótimo fim de semana.